Amém? Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 18 e 19. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Amém? Podeis sentar? No último culto falamos sobre o legalismo. E hoje nós vamos dar continuidade e falar hoje sobre o sincretismo. O sincretismo religioso. O que é isso? É a fusão de elementos religiosos e elementos culturais diferentes e até mesmo antagônicos. O que é isso? É opostos, opositores em um único culto, ok? Então, sincretismo é a fusão de elementos religiosos e culturais diferentes e até mesmo antagônicos em um mesmo culto, ok? Veja o versículo de número 18. E para falarmos sobre o sincretismo, nós vamos destacar aí 4 pontos sobre o sincretismo religioso. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Primeiro ponto que nós vamos falar, observando este versículo, é sobre, nós vamos trabalhar com esses 2 versículos hoje, 18 e 19, é sobre a natureza do sincretismo. Veja bem, os falsos ensinadores que estavam na igreja de Colosso, eles não eram simplesmente legalistas, eles eram também sincretistas. A base do seu ensinamento, o que eles ensinavam era uma mistura de uma filosofia grega híbrida com um judaísmo legalista e um pouco de cristianismo. Então eles misturavam o seu ensinamento estava baseado em experiências extra-bíblicas. O seu ensinamento estava baseado em visões. E eles, então, criticavam os crentes de Colosso por não terem imediatamente experiências espirituais além da palavra de Deus. Eles estavam muito mais voltados, valorizando muito mais a experiência subjetiva do que aquilo que era concreto, do que aquilo que se tratava de uma verdade objetiva. Nós vivemos um período da história da igreja, aonde, você sabe muito bem disso, muitas seitas surgiram nos últimos anos, vamos colocar aí, nos últimos 30, 20 anos da igreja, e que são fundamentadas em quê? Em visões. Tiveram a visão de tal, a visão do anjo, que veio e trouxe uma mensagem, e então abre-se, a visão do anjo que veio e trouxe uma mensagem, então abre-se
uma porta, fundamentado naquilo que o anjo falou. Uma das seitas está fundamentada sobre a mensagem do anjo Moroni, e que traz uma palavra, traz um evangelho diferente daquele que Jesus ensinou, daquele que Paulo ensinava. Tanto é que Paulo diz: olha, se nós, ou até mesmo um anjo de luz, aparecer e trouxer um evangelho diferente desse que nós temos pregado, que seja anátema. Anátema. Nós vamos falar um pouco. Angelologia bíblica, é bíblico, irmão. Angelologia é doutrina bíblica. Você tem que crer nisso. Nós temos que crer nisso. Mas o que são os anjos? Nós vamos falar um pouco mais adiante. Eu quero falar sobre a natureza desta igreja, do que se ensinava nesta igreja. Eles então levavam as pessoas a adorarem os anjos, como que os anjos sendo mediadores. Essa era a ideia que se pregava na igreja em Colosso. Este era o ensinamento que os falsos profetas, de forma sorrateira, estavam introduzindo na igreja em Colosso, levando os crentes daquela igreja a se distanciarem das Escrituras, a se distanciarem da verdade bíblica. E nós precisamos entender uma coisa: toda experiência que foge das Escrituras não vem de Deus. Tudo o que nós devemos saber sobre Deus, sobre a sua obra, sobre o seu plano, sobre tudo o que Ele reservou para a igreja, está escrito nas Santas Escrituras. Estude, medite, cave o poço, vai estudar, leia as Escrituras. Nós estamos vivendo um tempo onde os crentes de hoje querem ser guiados por mensagens proféticas. É uma mania, um costume no meio do povo hoje de ligar para profeta daqui e da acolá. E o que o profeta disser eu falo, eu faço. O profeta diz que é para fazer isso, mas vai contra a Bíblia, não importa, foi o profeta que disse. Deus falou, não, irmão. Deus não vai falar com você e comigo algo que confronte as Escrituras. Deus não é doido, Deus não é menino. Deus é santo. E as coisas de Deus não trazem confusão. Nós precisamos entender essas coisas. A origem, a natureza desse sincretismo, ele estava fundamentado em visões, não nas Escrituras, em experiências espirituais, além da palavra de Deus, fora das Escrituras. E estavam dizendo aos crentes: vocês precisam conhecer, vocês precisam ter essas experiências. E então Paulo os combate de forma dura e veemente. Mas vamos seguir.
Ainda no versículo 18, nos diz assim: ninguém vos domine a seu bel prazer. Eu disse que nós iríamos destacar 4 pontos sobre o sincretismo. Primeiro, nós falamos sobre a natureza do sincretismo. E agora nós vamos falar sobre a arrogância do sincretismo. Porque eles, munidos de suas ideias antibíblicas, extra-bíblicas, eles então queriam se colocar na posição de juízes, e eles então queriam desqualificar os crentes a alcançarem as coisas de Deus. Por quê? Porque não tinham experiências arrebatadoras como eles tinham. E então eles diziam que os crentes estavam desqualificados. Aí vem Paulo e escreve assim: ninguém vos domine a seu bel prazer. Paulo vem na tradução Almeida, Revista e Atualizada, Paulo diz: ninguém vos julgue, ninguém se coloque como árbitro, ninguém se coloque como juiz contra vós outros. E aí nós precisamos observar algo interessante aqui. Porque essa linha de pensamento, ela infelizmente adentrou as portas de muitas igrejas nos dias de hoje. Nós somos pentecostais. Eu sou pentecostal, nós somos pentecostais. Mas em muitos lugares mede-se a espiritualidade de alguém por experiências ou por aquilo que externa-se. E Paulo diz: ninguém se faça árbitro contra vós outros. Nós temos sim, devemos sim, buscar as coisas espirituais. Paulo fala sobre isso. A Bíblia nos exorta a isso. Somos crentes pentecostais e não podemos deixar de lado o pentecostalismo, mas o pentecostalismo bíblico. O Pentecoste bíblico, como nós ouvimos no final de semana. Já não se busca mais batismo com o Espírito Santo. Já não se interessa mais pelos dons espirituais. A igreja precisa voltar a buscar as coisas do alto, o poder pentecostal. Mas nós precisamos entender uma coisa: que cada um de nós somos diferentes, possuímos as nossas diferenças. Uns são mais extrovertidos, outros são menos extrovertidos. Tem gente que fala muito, tem gente que não fala nada. E com relação como eu posso dizer, com relação às coisas espirituais, eu estou cheio da presença de Deus, cheio da unção de Deus, mas eu tenho uma maneira de me expressar, de externar aquilo que eu estou sentindo. Você tem outra.
Uns dão glória a Deus mais alto, outros dão glória a Deus mais baixo, outros choram, outros falam em línguas alto, outros falam em línguas baixo, mas tem aqueles que não sentem nada. Tem aqueles que estão no culto assim, com aquela cara de Wakaranai, com aquela cara de que não está entendendo nada. Enquanto um está dando glória a Deus, alto, gritando, adorando a Deus, sentindo a presença de Deus e extravasando isso à sua maneira, outro está chorando, outro está dando glória a Deus, outro está falando em línguas, outro está assim. Só que tem um detalhe. Quem está dando glória a Deus alto, falando em línguas alto, e quem está falando em línguas baixo, e dando glória a Deus num tom mais baixo, está sentindo a presença de Deus da mesma forma. Aí está uma grande diferença. A minha experiência com Deus é diferente da sua. Aí eu já vi pessoas nos dois extremos. Eu já vi pessoas nos dois extremos que critica quem dá glória a Deus e quem pula. E já vi quem critica quem não dá glória a Deus e quem não pula. Dois extremos. E um dia conversando com uma pessoa, a pessoa me disse assim: para que gritar? Não precisa. E eu disse: o que você tem a ver com isso? Você está adorando a Deus baixo? Estou. E por que se incomoda com quem está adorando a Deus alto? Deixa o irmão dar glória a Deus alto, falar em línguas alto. Deixa o irmão pular se ele quiser. Deixa o irmão chorar se ele quiser. Mas não se coloque como juiz de A ou de B. Não é essa a minha e a sua posição. Quando eu passo a querer julgar a experiência do irmão A ou do irmão B, eu me coloco na posição desses sincretistas, na nossa arrogância. E aí, eu acho que só é espiritual quem tem as mesmas reações do que eu. E quem não tem, eu deixo de lado e trato como não espiritual. E isso é o que Paulo está dizendo. Ninguém se coloca como árbitro contra vocês. Irmãos, a gente, ao longo dessa caminhada, pastoreando igreja, a gente já se deparou com muita situação. E pensando, quando eu estava preparando a conclusão dessa mensagem, eu parei a pensar nas experiências que eu já vivi na minha vida. Já parei para pensar em experiências que já passamos. E muitas vezes pessoas que se colocaram como árbitros contra a minha vida. E a palavra árbitro que Paulo usa aqui, ela se traduz
como um juiz, agir na capacidade de um juiz ou árbitro que num jogo desqualifica o atleta ou lhe nega o prêmio. E Deus foi nos mostrando algumas coisas ao longo da nossa caminhada. E muitas vezes eu via, e foi isso que o Senhor me fez pensar durante estes dias. Nós precisamos buscar o que é espiritual, o Pentecoste, mas não podemos nos colocar como árbitros, como juiz, medir o irmão pela sua maneira de se expressar ou não. Eu já vi pessoas chegarem ao extremo, como nós ouvimos o presbítero João Paulo falar aqui no fim de semana. Eu já ouvi pessoas chegarem ao extremo de dizer que não é batizado, que quem não é batizado com o Espírito Santo não tem salvação. Isso é antibíblico. Eu já vi pessoas desistirem, abandonarem a fé cristã por causa de uma palavra como esta. Porque não era batizado com o Espírito Santo. Então disseram: olha, você não é eleito, porque não tem, você não foi escolhido. E a pessoa diz: então já que eu não fui, eu vou embora para o mundo. E a gente tem que ir atrás, mostrar a luz da Bíblia, que batismo com o Espírito Santo e dom espiritual não é termômetro para medir espiritualidade e muito menos salvação. Nós temos sim que buscar, nós temos sim que jejuar e orar e clamar para que Deus nos dê. Mas nós precisamos entender, eu externo o que eu estou sentindo de uma forma, a Dorothy de outra, a irmã Kelly de outra, o irmão João Paulo de outra, o irmão Milton de outra. Existem pessoas que não pulam, mas choram. Eu vou dizer que não está sentindo Deus. Existem outros que não choram, mas já são mais agitados, pula, corre. O que nós precisamos entender é que isso não pode ser objeto de medição para dizer quem é e quem não é, quem tem e quem não tem, quem vai e quem não vai. Não podemos nos colocar na posição de juiz. Estes homens, pelas suas experiências, eles tinham, e os crentes de Colosso não tinham como eles tinham, então eles diziam: vocês não estão em condições. Vocês estão desqualificados. Vocês precisam entrar por este caminho nosso. Então Paulo vem e escreve e confronta-os, dizendo: ninguém se faça árbitro contra vós outros.
quando nós olhamos o ensinamento deles, ensinamento fundamentado em visões e não nas escrituras, ensinamento fundamentado em experiências externas, exteriores, isso desemboca numa idolatria. E é o que nós vamos falar no terceiro ponto, a idolatria do sincretismo. Veja ainda o versículo 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e de culto dos anjos. Isso aqui é coisa séria. Salmo 103. Vamos lá. Salmo 103, verso 20. Diz-nos assim: bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpres as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Hebreus, epístola do escritor aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? O escritor da epístola aos Hebreus e o salmista do Salmo 103, verso 20, estão falando sobre os anjos. O salmista do Salmo 103 mostra que os anjos têm poder, mas cumprem a palavra de Deus, a ordem de Deus. O escritor da epístola aos Hebreus está dizendo que eles são ministradores, ministros de Deus, a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, estão para nos servirem, porém, estão para nos servirem, subordinados à ordem divina. Você está indo para o trabalho, Deus manda um anjo guardar você. Você está trabalhando, Ele está lá te guardando. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que os temem e os livram. Deus dá ordem aos anjos para cuidar de nós, para nos livrar, para nos guardar. É por isso que muitas vezes nós somos livres de determinadas situações que nós nem percebemos. Por quê? Porque Deus está nos guardando. Agora, o que era que eles estavam ensinando? Eles estavam ensinando a adorar os anjos. Eles estavam não somente ensinando a adorar os anjos, mas estavam dizendo que faziam isso por humildade. E por quê? Porque eles diziam: olha, se achar, você pensar que dobrar o joelho, que orar, que falar diretamente com Deus, isso é soberba. Precisamos dos anjos para serem mediadores entre nós e Deus. E eles estavam caindo no erro daqueles que adoram imagens de escultura. Nós não estamos aqui para criticar religião, nem denominação. Nós estamos aqui para ensinar as Escrituras de forma expositiva. E quando nós ensinamos de forma expositiva, nós temos que falar sobre determinadas coisas.
Porque era isso que Paulo estava combatendo naqueles dias. Estes falsos ensinos. Você tem que ter a certeza de uma coisa: Deus cuida de você. Deus guarda você. Deus nos guarda. Se houver necessidade, Deus envia anjos, sim, para nos guardar, para nos livrar, para trazer mensagens, caso seja necessário. Mas anjo não recebe adoração. O que eles estavam ensinando era extra-bíblico. O que eles estavam ensinando estava além das Escrituras. O pensamento deles era um pensamento antibíblico. Você tem que adorar anjo, porque se adora anjo, ele é mediador. Veja, Apocalipse 22. Versículos 8 e 9 dizem assim: E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Apocalipse 19, versículo 10 vai dizer a mesma coisa. Uma coisa é eu entender que os anjos nos guardam, cuidam de nós. Nós vemos anjo na Bíblia, livrando Pedro da prisão. Nós vemos anjo na Bíblia, abrindo portas. Nós vemos anjo na Bíblia, livrando os homens de situações difíceis. Nós vemos os anjos atuando nas Escrituras de Gênesis, Apocalipse. Nós vemos. É doutrina bíblica. Isso é inegável. Porém, o que estes homens ensinavam era que eles tinham que adorar os anjos. Em demonstração de humildade. E não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que a Bíblia fala. Eles estavam levando as pessoas a adorarem a criatura e não o Criador. Anjos são criados, são criaturas. E adorar criatura em lugar de adorar o Criador é idolatria. E Paulo fala sobre isso de uma forma muito clara em Romanos capítulo 1, versículos 24 e 25. Vamos ler. Romanos capítulo 1, versículos 24 e 25. O texto bíblico vai nos dizer assim: pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que Deus deixa os homens colherem o fruto da sua rebeldia. Por quê?
porque amaram, honraram, prestaram culto, serviram mais a criatura do que o Criador, caíram no pecado da idolatria. E quando se fala de idolatria hoje, não se fala somente de idolatria, de idolatrar, de adorar anjos. Mas tem gente hoje que adora homens, que adora líderes, que adora pregadores, que adora pastores, que adora cantores, que adora coisas. É idolatria. E idolatria, ao invés de trazer qualquer agrado a Deus, ainda que eu adore um homem, que na minha concepção é um homem de Deus, ainda que eu adore anjos, toda e qualquer espécie de idolatria não agrada a Deus, pelo contrário, acende a ira de Deus contra as nossas vidas. Eles estavam e eles caíam no erro de igrejas, de denominações que nós vemos hoje, que adoram imagens de escultura. Adora Maria. Ela é mediadora. Não, ela não é mediadora. Ela intercede? Não, ela não intercede. Ela não intercede. Ela foi uma mulher de Deus. Ela foi honrada por Deus, por ser escolhida dentre tantas mulheres que haviam naqueles dias, para que no seu ventre nascesse aquele que seria o Salvador do mundo. Mas isso não faz dela objeto de adoração. Isso não a torna uma medianeira entre Deus e os homens. Por quê? Porque Paulo escreve a sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, e versículo de número 5, e Paulo vai dizer que há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O único mediador entre Deus e a humanidade é Jesus. Mais ninguém. Mais ninguém. Para concluirmos, em quarto lugar, a base rota, vazia, seca deste sincretismo. Vamos ler os versículos 18 e 19. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus, ou em algumas traduções diz, vai crescendo o crescimento de Deus. Eu preciso observar algumas coisas nesses versículos, para nós encerrarmos. A religião do sincretismo não é bíblica, mas é mística.
não é bíblica. A sua religião se baseia em visões e não na verdade revelada. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo tão difícil no meio cristão. E igrejas sérias, líderes sérios, pastores sérios, homens de Deus, estão sendo colocados no mesmo pacote desses charlatões da fé. Por quê? Porque as pessoas hoje não estão preocupadas com aquilo que é verdadeiro, mas estão querendo aquilo que é místico. A religião do sincretismo não é bíblica, é mística. E o que acontece? As igrejas cristãs hoje estão tomando de assalto as pessoas lá fora, mas quando elas entram, não tem ensinamento. E aí o que nós vemos? Nós vemos aberrações, como aquelas que eu coloquei na minha página do Facebook, aonde uma dessas igrejas, que se diz igrejas, estão levando pessoas a gastarem, a investirem o seu dinheiro, R$1.000 para comprar o que? Suco de uva ungido. Heresia, misticismo. As pessoas abandonam lá de fora, saem do mundo, deixam o sincretismo pagão para abraçarem outro sincretismo. Qual? O sincretismo evangélico. Por quê? Porque estão ensinando crentes como estes homens da igreja em Colosso, que estavam mostrando para eles, querendo ensinar aos crentes daquele lugar, que a palavra de Deus, que Cristo não era suficiente para abençoá-los, para mudar a história de suas vidas. Eles precisavam de algo mais. É o que está acontecendo hoje. Precisa de suco de uva ungido. Precisa de cimento ungido, precisa de vassoura ungida para varrer as coisas ruins da sua casa e da sua vida. Nós não precisamos de nada disso. A Bíblia é suficiente para nós. A palavra de Deus é suficiente para nós. Aí sai, abandona o mundo, o sincretismo pagão, e vem para a igreja com essas crendices. Tem crente que não passa embaixo de escada, porque dá azar. Tem crente que se encontrar com um gato preto de noite, ora a noite toda, porque diz que dá azar. Crendice. Tem crente que anda com um galinho de arruda atrás da orelha para espantar mal olhado. Tem crente que usa trevinho de 4 folhas dentro da carteira para dar sorte. Deixa a Bíblia aberta no Salmo 91 em casa para espantar espírito mau. Crendices.
A Bíblia não tem que estar aberta na tua casa, no Salmo 91 não, ela tem que estar aberta sim na tua casa, mas é você lendo ela todo dia você ler a Bíblia, todo dia você estudar a Bíblia. Não são essas crendices que vai medir ou determinar a bênção de Deus para minha e para a sua vida, não, meu irmão. A gente precisa voltar para as Escrituras, abandonar estas coisas, rejeitar estas deturpações do verdadeiro Evangelho. Vamos lá. A religião do sincretismo não é espiritual, ela é carnal. A mente, ela é carnal quando baseia sua esperança para a salvação em qualquer outra coisa que não seja Cristo. É carnal, é uma mente carnal. Você não precisa de nenhum ritual para alcançar a salvação, precisa de Jesus. Não precisa de nenhum ritual, não. Você pode ter força física, você pode ter habilidade, você pode ser um camarada forte, uma mulher forte, pode fazer boas obras, pode fazer o que você quiser, e como nesse caso do texto que estamos meditando, pode ter até visões transcendentais. Não acrescenta nada. Precisamos de Jesus, porque tudo isso aponta para uma mente carnal e não espiritual. Pode até ter aparência de espiritualidade, como eles aparentavam ser homens espirituais, mas eram carnais. A religião do sincretismo proclama ser de Cristo, mas está desligada dele. Olha o versículo 19. Finalzinho do versículo 18 diz assim: estando debalde inchado na sua carnal compreensão e não ligado à cabeça. O sincretismo é como um corpo morto, porque está desligado da cabeça, que é Cristo. Tudo aquilo que não está ligado à cabeça, que é Cristo, é corpo morto. É corpo morto. Precisamos entender isso. Não transforma, não muda, não traz nada de bom. E sabe o que eu acho interessante? É que da mesma forma que as heresias crescem, o sincretismo cresce. E aí eu vou falar algo hoje, vou falar algo para você pensar. Porque aí, o que as pessoas dizem? O sincretismo também cresce numericamente, mas não é um crescimento que procede de Deus. E um dos maiores equívocos das igrejas dos dias de hoje, das igrejas da nossa geração, que é uma geração pragmática e mística, é a afirmação de que onde existe uma grande multidão, aí tem Deus. Aonde existe uma grande multidão, aí está Deus.
aí está a verdade. Você conhece e eu conheço uma série de denominações que, se você for no culto, no fim de semana, não tem mais lugar para sentar, dependendo do horário que você for. Aqui no Japão, no Brasil, é lotado o dia inteiro. Aí tem gente que diz, ali está a verdade, está cheio. Aí você chega lá e vê umas coisas dessas, como eu falei aqui. Camarada botando, ungindo suco de uva e vendendo a R$1.000. Deus está ali? A verdade está aí? Vendendo a bênção de Deus para você. Pague tanto para ser abençoado. Não. Se a verdade está num lugar desse, nós vamos fazer isso também. Vou começar a ungir suco de uva aqui. E nós vamos vender a 10.000 ienes. Olha que vai ter gente que vai comprar. Nós não precisamos destas coisas. Sabe o que é que faz muito crente hoje não ser abençoado como a palavra de Deus promete? Como a Bíblia Sagrada diz? Provar o melhor desta terra, como a Bíblia diz? É nós não crermos na Bíblia, na sua plenitude. Aí a gente precisa arrumar alguma coisa para ser abençoado. Arrumar um pé de coelho, uma ferradura atrás da porta, para ser abençoado. Para espantar o mal olhado. O que nós precisamos é crer que Deus é o mesmo, que o mesmo Deus que agiu no passado, age hoje no presente. Não precisamos seguir estas coisas. Não precisamos correr atrás desse negócio. Porque tudo aquilo que traz algo extra para você alcançar algo espiritual não pertence a Deus. Nós temos sim que orar, jejuar, consagrar a nossa vida, nos apartar do pecado, nos apartar do mal, de tudo aquilo que nos distancia de Deus. Mas você não precisa comprar suco de uva ungido. Você não precisa de sal grosso. Você não precisa sair ungindo as coisas dentro da sua casa para ser abençoado. Você não precisa disso. Você precisa simplesmente crer que Deus ainda opera maravilhas no nosso meio. Que Deus ainda faz coisas grandes. Que Deus ainda cuida de você e de mim. Da mesma forma, nós olhamos Gênesis e vemos Agar andando errante pelo deserto de Berseba. Acaba pão, acaba água, mas aparece o anjo do Senhor naquele lugar, abre para ela uma fonte de água, supre a sua necessidade. O mesmo Deus que cuidou de Agar no deserto, cuida de você e de mim no deserto deste mundo. O que o texto está dizendo, nos ensinando, é que quando acabam os nossos recursos, Deus ainda está presente, Deus cuida de nós, Deus vem e faz aquilo que eu já não consigo mais, que eu já não alcanço mais. É Deus quem age, é Deus que opera. A religião do sincretismo
religião do sincretismo proclama ser verdadeira, mas é totalmente falsa. Por quê? Porque ela está sem a orientação da cabeça que é Cristo. E ela está fundamentada em visões, em experiências e ensinos de homens. E toda e qualquer religião que se isola e pretende ser a única detentora da verdade, ela não está ligada em Cristo. Ela se torna um câncer no corpo. Por quê? Versículo 19. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Vai crescendo o crescimento de Deus. Nós crescemos à medida que estamos juntos. Um corpo precisa estar junto. Se você corta o dedo e deixa ele no canto, ele não vai se regenerar, ele vai apodrecer. Fazer parte do corpo não é somente estar no culto, não é somente dizimar e ofertar na igreja. Fazer parte do corpo é estar envolvido em tudo que está ligado e referente ao corpo. Tem muita gente que pensa que está no corpo só porque é membro de uma igreja e contribui nela. E vai todo culto. Não tem unidade. Não está junto. Toda e qualquer atividade da igreja está isolado. Preste atenção, porque não faz parte do corpo. Todos os membros do corpo trabalham juntos. Estão envolvidos em tudo o que se relaciona ao corpo. Amém? Amém. A religião do sincretismo proclama ser verdadeira, mas é totalmente falsa. Vamos nos colocar de pé.